Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais uma edição do nosso Fala Delegado, referente às palestras de 2 dias atrás, né? Estamos aqui com o Camapum, nosso coordenador, o Anderson, que palestrou, e o Skokugler também, que palestrou. Vamos ter aqui um bate-papo bem legal sobre aquele dia, sobre a carreira dos delegados e depois também sobre o tema da palestra. Manda aí alguma coisa, cara. Gostaria de agradecer a presença na palestra e a palestra fantástica que os dois ministraram para a gente. Gostaria de agradecer também a todos que estão nos assistindo. Mais um podcast. E vamos trazer aqui diversas informações, trazer a vida pessoal dos dois, a vida profissional, aliás, desses dois delegados de polícia, justamente para incentivar aqueles que estão estudando e têm interesse em ingressar na carreira e, claro, trazer informações importantíssimas aqui, principalmente focadas no tema direitos humanos. Isso aí. Muito bom. Então, para a gente começar, Anderson, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, como você chegou até aqui, delegado de polícia em Mato Grosso do Sul, o que é que te fez entrar na polícia, por que você teve essa inspiração de ser um policial? Vamos lá. Primeiramente, que bom estar aqui com os senhores, dividindo esse espaço, doutor André, doutor Rodrigo, agradeço o convite. Também o doutor Guilherme, que eu sempre tenho a oportunidade de aprender um pouco mais com ele. Então, doutor André, o que é que me trouxe até aqui? Eu acho que é uma resposta longa para a gente tentar resumir, mas eu passei um bom tempo na Polícia Militar, fui policial militar durante 13 anos, antes de me tornar delegado de polícia. Comecei a fazer a faculdade de Direito e a carreira de delegado de polícia já era um objetivo. Por tudo que representava, por tudo que, experienciando a segurança pública, a gente poderia observar e começou a nascer assim, no coração o desejo de me tornar delegado de polícia, por vários motivos. Um deles era poder fazer a diferença. Poder fazer a diferença. O cargo de delegado de polícia, a função de delegado de polícia, é uma função que te proporciona realizar diferença na sociedade. Não dizendo que os outros não irão realizar, mas o cargo de delegado de polícia, pela sua colocação no ordenamento jurídico, ele ocupa um espaço singular. E foi isso que começou a me atrair para a carreira de delegado de polícia. Outra coisa que me influenciou bastante são os meus familiares, né? Tive um tio que por volta dos anos 80, foi aquele delegado de polícia nomeado. Delegado né? DAP. O ADOC, né? ADOC. E aí tive o meu pai, a figura do meu pai, que é policial militar aposentado, né? Então sempre eu tive uma educação voltada nessa perspectiva da segurança pública. E aquele espaço, né? Eu pude aprender, né? Vim de comunidade, e muito que se fala por aí, crítica às polícias, né? Eu, enquanto vivenciava aquele espaço na comunidade, via que a coisa não se encaixava muito bem, pelo menos na minha realidade. Não estou generalizando. Mas, enfim, é uma soma de fatores que me trouxeram até aqui, e hoje eu posso dizer, doutor, que realmente foi a escolha acertada. O Anderson, você foi professor também, Sim. né? O que isso te trouxe e que contribui na sua carreira de delegado de polícia? Doutor Rodrigo, cara, eu sempre questiono, eu sempre me digo isso, eu fui professor ou eu sou professor? Né? Quando eu fiz a palestra naquele dia, e eu saí do local para o poder, doutor Guilherme, né? Iniciar a palestra, uma pessoa que estava ao meu lado perguntou, o senhor foi professor? O senhor é professor? Eu realmente não estou dando aula agora, mas sou professor. Somos eternos professores. Como professor, eu vi, né, a possibilidade aqui, o que me influencia é essa construção teórica. Né? Eu venho da vida acadêmica, fiz mestrado em Direitos Humanos, tive uma vivência acadêmica e vi a importância da construção teórica para a carreira do delegado de polícia, porque o delegado de polícia não deixa de ser um jurista. O delegado de polícia é um jurista na sua essência. Então a gente precisa conhecer e construir teorias jurídicas para realmente ter decisões pragmáticas do dia, que é o que o doutor Guilherme aqui colocou muito bem, né? A construção que ele apresentou na palestra e que logo irá apresentar aqui a todos essas deduções, essas construções de bases empíricas, né? E científicas de um modo geral. Então, hoje, ser professor influenciou bastante a minha escolha. E entre ser professor e delegado de polícia, eu acho que o delegado de polícia consegue também abarcar essa função, né? De ser jurista, de ser policial e ter em si também esse chamado a ser um professor, a repassar conhecimento. Eu vejo que é algo
muito importante, uma oportunidade que você tem justamente de transmitir realmente a liturgia da nossa carreira, né? E a forma com que a carreira de polícia deve ser trabalhada. Eu vejo o professor André Matsushita, ele sempre dizia: vocês têm que ser professor universitário justamente para poder passar essa visão e passar essa imagem. Nós temos que desconstruir algumas imagens que ao longo dos anos foram impostas para nós, delegados de polícia, policiais em geral, mas delegados de polícia, né? E é na faculdade que a gente vai conseguir isso. Porque lá tá o estagiário do Ministério Público, lá tá o estagiário do Judiciário, da Defensoria, aquele que trabalha no escritório da OAB, né? E o que eles veem a gente falando e mostrando faz com que a nossa carreira tenha o seu peso e tenha o seu real valor perante os acadêmicos. E essa é a ideia também do projeto Fala Delegado. Nós trazemos para dentro da ADEPOL, né, alunos de universidade que vêm conhecer delegados como vocês dois, né? Até hoje eu recebo artes e mensagens como foi bom, né? Então, quando eles veem delegados como vocês falando, mostrando, eles percebem que não é o que ouvem, né? E aí eu vou reforçando isso em sala de aula. Não seja um papagaio que sai por aí repetindo o que você ouviu. Vá conhecer antes. O operador do direito, ele é curioso. Ele contesta, ele estuda, ele verifica. Então, antes de você sair repetindo qualquer coisa que seja, você verifica, você estude e você tem um conhecimento para poder fazer. E isso que a gente faz no Fala Delegado é justamente para poder trazer a academia dentro da nossa associação e perto dos nossos delegados. Claro, e essa parceria com a Instead, ela é fantástica, porque justamente os alunos da faculdade têm a oportunidade de ter uma visão totalmente diferente, como a que foi exposta por vocês dois sobre direitos humanos. Tudo que a gente conhece sobre direitos humanos, aliás, o que a gente sempre lê, o que a gente escuta na TV, a gente já causa até repulsa, né? Até arrepia. Só que é importante justamente mostrar essa ideia dos direitos humanos, visto de uma forma integral. E de uma forma jurídica e sem viés ideológico. Claro. E aí você entende o que é, não é? O tema constitucional de direitos humanos, que não tem nada a ver com ideologia para lado nenhum. É simplesmente, né, uma ciência dentro da Constituição, uma ideia constitucional que não tem ideologia alguma, né? Só que algumas pessoas se apoderaram, né, e utilizam isso de uma forma muito errada. Esses são os verdadeiros direitos humanos. Exatamente. Esse que vai ser tratado hoje aqui. Eu costumo dizer, doutores, que direitos humanos é o que melhor inventamos no campo teórico da ciência política e jurídica enquanto mecanismo de construção de civilidade. Isso a gente tem. Todavia, a gente já está tão impregnado por falsa percepção do que são os direitos humanos, que parece soar estranho aos nossos ouvidos quando a gente coloca na mesma frase direitos humanos e segurança pública. Quando a gente trabalha parece antagônico, né? Exatamente. Parece ser territórios antagônicos e não são. São territórios complementares. Sim. E hoje a gente vai bater esse papo aqui, vai esclarecer Exatamente. isso. E ninguém melhor para falar de direitos humanos do que o Scott Kugler. Olha a cara de direitos humanos que ele tem, né? Com certeza. Meu amigo Scott Kugler, colega de turma, somos da mesma turma de delegado de polícia, a gente viajava junto. Né? Tinha o cabelo igual dele? Não, o cabelo veio depois. No concurso eu cortei para passar pela investigação social. Eu também. Fala um pouco pra gente do seu ingresso aí na polícia, sua trajetória, o que te trouxe, sua trajetória, inclusive, dentro da polícia. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Grande prazer poder estar ao lado de grandes figuras, inclusive uma que foi meu examinador na prova oral. Nunca esquecerei. É um carinho muito grande. Um carinho gigante. Tinha uma cara de ruim na prova oral. Meu Deus do céu. Rapaz. Achei que eu tinha rodado. Mas olhando para trás, ao longo desses 10 anos, a gente pode perceber o quanto a carreira de delegado de polícia traz uma visão de mundo absolutamente diferente para aquele estudante de direito. E eu acredito que o que a gente tentou fazer na palestra, e talvez tenha lançado uma pequena semente, seja trazer esse princípio de realidade para aqueles que estudam o direito. Para mim, a carreira de delegado de polícia é exatamente isso. É explicar, é vivenciar, é presenciar na pele o que é uma vítima, o que é um autor, o que é um homicídio,
que é um roubo, porque, beleza, tá escrito no Código Penal, até nos processos, a pessoa me roubou mediante arma de fogo. Você sente uma certa aversão pela prática. Agora, você vê a vítima absolutamente violada após uma prática criminosa é estarrecedor. E eu acredito que nenhuma outra carreira seja capaz de trazer isso. Então, eu acredito que o brilho do delegado de polícia seja justamente esse. A gente ter o conhecimento empírico e o conhecimento jurídico e poder aplicar o conhecimento jurídico ao mundo real. E além de tudo, nós temos que ter um equilíbrio emocional para que consiga fazer isso no calor dos acontecimentos. Você Exatamente. encontra, você tá com uma vítima de estupro ou uma mãe de um filho que está morto ali, aquela emoção, né, que está acontecendo e você tem que olhar, analisar e decidir. Né? É diferente de você decidir algo já pretérito, consolidado, né, e já documentado, não. Nós vamos documentar. Só que nós vamos documentar tipificando condutas, né? Determinando quais foram os crimes e sem perder a razão. Então não é fácil. Né? Hoje eu estava conversando com um delegado lá na Depol, eu não vou dizer o nome dele, mas e depois eu vou mostrar para ele, ele vai saber que foi ele. E ele tá com alguns problemas emocionais, né? Aposentou. E quando ele começou a dizer os problemas dele, eu disse a ele, eu também tenho os mesmos. Nenhum de nós vai sair são. Eu tenho 36 anos de polícia, eu não sou são, eu tenho que tomar remédio. Se vocês não tomam, vão tomar, deveriam. Vão tomar. Porque ninguém consegue suportar o que a gente suporta por 30 anos e sair como se nada tivesse acontecido. É impossível, porque nós somos seres humanos. A carga é muito pesada, ninguém entende isso. A carga é muito pesada. E eu fui policial antes, era muito mais fácil. Porque eu fazia as merdas, o delegado tem que resolver. Oh, desculpa. Eu fazia as coisas, o delegado tem que resolver. Agora a gente percebe o peso disso. Né? Você foi PM, sabe disso. Sim. Faz uma cagada na rua, fala, doutor, e agora? Não, agora é a gente que tem que resolver. Então a gente entende o peso disso. Né? Então a nossa carreira é extremamente maravilhosa, mas pesada. E com o passar dos anos, isso vai acumulando. Concordo. E uma das coisas que influencia muito para isso é o seguinte: toda a nossa evolução, até chegar hoje ao Homo sapiens que somos, foi baseada em relacionamento pessoal. E aí você consegue sentir, ver a emoção, porque você está próximo, você consegue enxergar a expressão da pessoa. A partir do momento que você coloca aquilo num papel e você simplesmente lê, você não consegue sentir e introjetar a emoção que realmente tem ali naquele momento. Né? Então, realmente, delegado de polícia é aquele que está no calor, que consegue perceber ali realmente as emoções que estão. Acredito que muito mais próximo da verdade do que realmente depois, quando você pega aquele documento, aquele processo frio. Na nossa profissão, na nossa atividade, até cheiro. Mas você vai num local de homicídio, tem cheiro de homicídio. Não é? Mesmo que não esteja podre, mas o homicídio tem cheiro de homicídio. O sangue tem cheiro de sangue. Humano. Quem é que sabe disso? Cela. Não é cheio de cela, cheio de cela. Não é? Porque o cheiro da sempre cela é mesmo. específico. Porque não é sujeira, é o hormônio que o ser humano produz quando não se movimenta e não toma sol, aquele cheiro. Então é o cheiro do preso, não é sujeira. Né? E só a gente sabe disso. Né? E isso, quando vai para o papel, não acompanha. É isso que eu tinha pontuado naquele dia. Esse conhecimento empírico que falta, às vezes, em algumas decisões jurídicas, que o delegado tem essa oportunidade. Além de conhecer o convencionalismo das leis, além de conhecer o pragmatismo das suas decisões, ele tem esse conhecimento empírico que ajuda a construir uma decisão que é legítima perante um Estado democrático de direito. E essa experiência do delegado, esse empirismo do delegado, não pode ser desprezado ou colocado para fora da equação jurídica. Isso tem que ser considerado. E parece que a gente ainda não avançou nesse aspecto no ensino jurídico, né? Salvo raras exceções. Talvez o maior poder devesse estar realmente na mão do delegado de polícia para verificar se faz a prisão, se não faz, se dá fiança, se não arbitra fiança, se pede uma busca, pede uma medida cautelar diversa da prisão, justamente por conta disso. É interessante essa ideia, porque esses dias eu, conversando com um jurista, um membro atuante na área jurídica, e ele me disse
que nós, policiais, como um todo, deveríamos nos desprender de toda emoção. Nos desprender daquilo que traz, daquele aspecto negativo que traz a prática de um crime. E nos ater especificamente à lei. Só que ele esquece que o ser humano é movido por emoções. Claro, concordo plenamente. A razão ela tem que ser considerada, mas a emoção não pode ser desconsiderada, né? O ser humano ele é movido por isso aí. Agora, imagina se a gente fizesse isso e levasse isso até o último efeito. Se porventura nós, policiais, deixássemos de atuar segundo os nossos ímpetos, segundo os nossos mecanismos de defesa, inclusive, o que não aconteceria frente a uma situação extrema? Frente a um criminoso que se encontra armado, frente a uma vítima que perdeu tudo e você com certeza vai dar muito mais do que você normalmente dá. Você vai dar 100% da sua disposição para poder recuperar aquela coisa daquela vítima. Eu acredito que se nós, policiais como um todo, deixarmos de ter essa vibração em ser policial, a sociedade inteira, inclusive os demais juristas, vão sofrer muito. Porque eles não têm noção de como que funciona o cheiro do sangue, de como que funciona a vida policial e, de uma forma ou outra, a vida real do direito penal. Até Concordo. porque é absolutamente impossível, né? Alguém me mostra onde está o botãozinho para desligar a emoção. É indissociável que a gente se emocione. Eu tô muito emocionado de estar com vocês aqui agora. Eu quase indo às lágrimas de tanta emoção. Não tem como, né? Então você vai num local e você não vai se emocionar, não vai sentir nada, é claro, você não vai ficar chorando, óbvio. Né? E com o passar dos tempos, a emoção vai se tornando cada vez mais contida, mas eliminar não tem como. E numa situação extrema de um tiroteio, como é que você não vai se emocionar? Você é uma máquina? O cara tá metendo bala em você, você vai ficar, não, eu tô aqui sem emoção alguma. Cara, os sentimentos, as emoções, são mecanismos de defesa do próprio ser humano. Né? Não tem como a gente se dissociar. Como o doutor Rodrigo falou, faz parte da nossa biologia as emoções. Então não temos como dissociar. Ela faz parte. O que temos é que fazer isso. O que o senhor acabou de dizer, com a experiência, a gente aprende a controlar as Sim. emoções e utilizar as emoções ao nosso favor. O doutor Guilherme pode falar bem melhor do que eu sobre isso, né? No aspecto tático, né, e efetivo e operacional, a emoção, o medo é utilizado ao favor do policial, né, da vítima, da situação. Então não dá para a gente desvincular. Quando a gente fala sobre, e aí levando novamente para um campo teórico, né, da coisa, tem gente que defende aí o abolicionismo penal, né, e alega que parece que na lógica da estrutura do crime, a dor que é infligida com a pena parece desaparecer. Pegando aqui esse raciocínio, a gente percebe que às vezes, era o que o doutor estava falando aqui no início, às vezes o fato acontece, é apresentado ao delegado, o delegado de polícia consegue experienciar na situação concreta a dor da vítima, a dor da família, observa de maneira complexa o conflito, mas à medida que a burocracia jurídica vai avançando no papel, parece que a dor da vítima, a dor da família vai se apagando. E lá no final a gente só tem a letra fria da lei. Exatamente. Deixou bem claro o que foi dito. Exatamente isso aí. E eu acredito que, como eu apresentei na palestra, muitas vezes o que se espera de um policial é que ele haja de forma contrária à natureza humana. A natureza humana não é modificada no momento que você passa em um concurso. Não existe isso. E, por vezes, e eu já ouvi isso de várias pessoas, tanto juristas quanto não juristas. Numa situação de confronto, você deveria ter efetuado o disparo, ou você deveria ter agido dessa forma aqui, porque essa forma aqui é de acordo com o direito. Só que essa forma que você está exigindo que o policial haja é contrária à natureza. Não é possível que, numa situação dessa, isso aconteça. É como eu dei o exemplo na palestra. Se eu, a partir de hoje, exigir e começar a penalizar as pessoas porque acontece um evento natural, porque a partir de hoje não pode chover na segunda-feira. Então,
A partir de hoje, essa pessoa será penalizada porque ela é responsável pelos fenômenos climáticos. E se chover segunda-feira, você que vai responder. É a mesma coisa. Se segunda-feira chover e ela for responsabilizada, é a mesma coisa que exigir de um policial que haja de uma forma ou de outra contrária à natureza, contrário aos fenômenos matemáticos, aos fenômenos psicológicos E é o assim por instinto de diante. sobrevivência Sim. de qualquer ser humano, de Exato. qualquer ser vivo, né? Sim, exato. Aquele exemplo dado em relação ao número de disparos é, é estarrecedor para muitas pessoas. Mas então eu não posso indicar um número mínimo de disparos? Não, não pode. O que determina se a injusta agressão está ocorrendo ou não é a continuidade da injusta agressão e não o número de disparos. Isso parece tão patente para nós que estamos na rua, mas para aquelas pessoas que não trabalham com isso, 1 disparo, 2 disparos, 3 disparos, isso é que deve balizar uma legítima defesa. Isso é um absurdo. Aquela experiência que você fez na palestra foi muito interessante, né? Você jogou só o exemplo com relação aos números, né? E fez uma enquete. E muitas pessoas, isso é excesso, isso é excesso. Aí você depois mostrou a questão dos segundos de sobrevida, né? E o que é possível fazer nesses segundos de sobrevida. E se eu posso, em tantos segundos, desferir 40 tiros, mesmo que já baleado, eu posso matar 40 pessoas em tese, né? E essas pessoas ficaram sem reação. Opa, alguém tá me ligando. É o João Bosco. Aquelas pessoas ficaram sem reação, né? Porque nunca tinham pensado nisso. Já estão predispostos a achar que somos nós abusadores do direito, né? Que nós somos sempre os que extrapolam. E aí você demonstrou de forma científica, isso foi muito interessante, né? Com enquete e tudo, demonstrou de forma científica que não é o número de disparos e eventualmente 10 disparos não necessariamente será caracterizado um excesso. É curioso isso, e é um exemplo que eu sempre dou. Normalmente não acontece uma situação em que Desculpa aí. uma pessoa que não é, por exemplo, engenheira, seja questionada em relação ao quanto de cimento ela colocou em uma ponte. Ou seja, questionada em relação à ergonomia de uma determinada obra arquitetônica. Agora, em relação aos policiais, quase toda a população tem absoluta certeza do que os policiais devem ou não fazer. Isso é um fenômeno quase que, no mínimo, curioso. Nós, talvez por influência dos filmes, talvez por influência de algum outro fator, nós sofremos críticas de pessoas que não conhecem absolutamente nada de como funciona a realidade policial. Todo mundo se torna especialista em segurança pública, né? Hoje se forma o pessoal em tudologia, especialista em tudo. Você dá opinião sobre operações policiais como se você conhecesse a técnica policial. E aí veio a pandemia e aí o tudólogo, né, começou a dar opinião sobre procedimentos médicos, científicos, né? Então o pessoal opina em tudo. Quanto a essa questão do conhecimento ser tão necessário, e aí até uma coisa para a gente levantar aqui, né? Porque nos cursos de direito não tem uma disciplina que trate esses aspectos da atividade policial ensinada por policiais. Seria interessante para a formação do conhecimento do jurista. Em uma situação até recente, comentei até antes com o doutor Rodrigo, estava na delegacia lavrando um auto de prisão em flagrante, momento de interrogatório, advogado acompanhando seu cliente, e entre os crimes que ele cometeu existia o crime de desobediência. Os policiais militares disseram que fizeram todo o procedimento, né, para parada, para abordagem, ele desobedeceu e a cliente deles, os policiais não abordaram o meu cliente. A advogada disse. Não abordaram o meu cliente. Parei um pouco, eu perguntei a ela, doutora, o que é que a senhora entende por abordagem policial? Aí ela deu uma parada, deu uma travada, aí olhou para mim e eu percebi que soou grosseiro para ela aquilo. Mas qual era a minha intenção com a pergunta? Era saber se ela conhecia o conceito de abordagem, se era o mesmo que eu tinha, para que a gente pudesse entrar em um consenso ali, não havia um ruído terminológico ali. Um ruído de comunicação, né? E aí ela tentou me explicar o conceito que ela tinha de abordagem policial. Não era o mesmo que eu tinha, não é o que a literatura policial mostra o que é uma abordagem policial. Então, claramente, assim, na tentativa, claro, legítima de defender o cliente, você ataca um procedimento sem às vezes nem conhecer o procedimento policial.
Infelizmente, isso é muito comum. Sim. E às vezes a conceituação é algo difícil, né? Então tem, por exemplo, corrupção. Nós denominamos corrupção que seria suborno, né? Mas a corrupção é o desvio que se tem ali. Entretanto, você pega grandes estudiosos e não consegue conceituar. Então é difícil para a gente conceituar, difícil para a gente explicar o que é isso. E é importante que a gente tenha realmente um estudo que é feito. A gente até conversou a respeito disso, né, ô Anderson? Justamente para a gente conseguir, de uma forma multiespectral, analisar aquela determinada situação para tentar corrigir. Por exemplo, prevenção de determinados crimes. Você não vai conseguir fazer se você não tiver uma conceituação correta, se você não souber explicar aquele fenômeno humano e movido por emoções, né? Algo que eu achei bem interessante, que você comentou lá na palestra, é justamente o delegado de polícia como um ator central ali entre uma fase pré-processual e a fase processual. Ele é um agente que trabalha nas duas fases, né? E isso aí é importantíssimo, né? Para trazer aquilo que a gente dizia, as emoções que são sentidas, que são não pelo delegado de polícia, mas que são vistas pelo delegado de polícia e levar isso para a fase processual. Eu até coloquei como fundamento, né, dessa alegação, fiz uma analogia com o que Luhmann falava, sobre acoplamento estrutural, né? Enfim, o Luhmann, ele cria a teoria dos sistemas, né? Ele, aliás, elabora mais ainda a teoria dos sistemas. E aí ele começa a compreender a sociedade toda como grandes sistemas, composto por grandes sistemas. O direito, com o seu código próprio, lícito e ilícito. O sistema econômico, com o seu código próprio, entre lucro e prejuízo. A religião, a política e por aí vai. Só que eles, cada sistema, embora fechado, eles são cognitivamente abertos para poder evoluir. E aí, o sistema jurídico, por exemplo, ele se acopla com o sistema político. E ele diz o seguinte, a Constituição é o acoplamento entre a política e o direito. E aí, tomando por empréstimo essa ideia, eu digo, o delegado de polícia é o acoplamento perfeito entre a atividade policial e a atividade jurídica, porque ele é o último a decidir na esfera policial e é o primeiro a decidir na esfera jurídica. Então, ele está ali como um filtro naquela questão. Então, Um filtro e um elo de ligação. E um elo. Por isso que eu falei que assim, o delegado de polícia ele tem um locus no nosso ordenamento jurídico que é singular, que é particular, né, que dá a oportunidade de experienciar tudo que se vive com a polícia e tudo que se observa no mundo jurídico. Isso é muito interessante se for trazer em relação àquelas teorias que eu disse. Qual jurista tem condição de entender que 7 metros é uma distância segura para um ataque com faca? Menos do que isso já não seria. Ou melhor, 12 metros, segundo a teoria mais recente, seria uma distância segura para um ataque com faca. Menos que isso não seria. Às vezes, os outros policiais não conseguem trazer isso de forma técnica para dentro de um processo, um futuro processo. Os policiais, especificamente os delegados, têm condição de analisar essa situação concreta, que por vezes eles vivenciam, e trazer isso de forma jurídica para o futuro processo. E aí explicar que essa situação concreta aqui, que inclusive por vezes eu já vivenciei, pode ser no processo juridicamente explicado dessa forma aqui. E juridicamente merece esse tratamento aqui. Aqueles conteúdos da legítima defesa, moderadamente, meios necessários. O delegado de polícia talvez seja o único operador do direito com capacidade de fazer uma completude desses institutos de forma técnica. Pelo menos por meio de um conhecimento empírico. E aferir realisticamente. Exatamente. Não teoricamente. Exatamente. Porque ele tem o conhecimento jurídico para isso e ele é policial para isso também. Ele foi lá na rua, ele já prendeu, já trocou tiro. E ao mesmo tempo ele faz isso, senta e vai redigir um relatório tipificando condutas. Quem mais faz isso? O juiz, o promotor, o advogado pode acessar esses conhecimentos, mas eles teriam que ter um acesso, em tese, teórico. É conhecer o assunto sem sentir a emoção do assunto. E o que a gente vê, você tocou num assunto ali interessantíssimo, essa questão da complexidade, essa questão da teoria geral dos sistemas, eu acho muito interessante. A gente tem que sair daquela coisa cartesiana que é causa e efeito.
né? Então, deixa de ser uma coisa que só tem um caminho. São várias variáveis que influenciam. A gente tem a teoria do caos em cima disso aí, e você bateu bem em cima disso aí lá na palestra. Luminosidade, a distância, como que vai estar o terreno, né? A questão do armamento que o cara vai estar utilizando, se é uma faca longa, um facão, uma faca curta, qual é o tipo de armamento. Então, são várias variáveis que influenciam, que modificam isso aí, né? Então, a legítima defesa não pode ser simplesmente questão unicamente distância, unicamente quantidade de disparo. Não dá para dizer com base nisso, né? Exatamente. E o que eu mais vejo de algumas situações que eu vivenciei foi esse questionamento raso mas por que 5 disparos? Por que você não efetuou 4 disparos? Eu acredito que 4 seriam efetivos, sem vivenciar a prática, sem nunca ter efetuado sequer um disparo numa situação complexa, porque um disparo de stand é totalmente diferente de um disparo de stand com saque rápido, de um disparo de stand com saque rápido e com uma situação de nervosismo, ou de um disparo com saque rápido com a possibilidade de ser alvejado com o alvo se movimentando. Claro. E aí você tá com um revólver 5 tiros com 2 polegadas. Fica mais difícil ainda de acertar qualquer alvo. Eu acho que essa característica da realidade, e nas academias de polícia, quando eu tenho a oportunidade de ministrar algumas aulas, eu tento trazer justamente esses exemplos para eles, para que eles entendam a realidade que eles vão enfrentar daqui para frente, e mais, se porventura não enfrentarem uma realidade dessa, vez por outra, vão ter que analisar uma situação dessa. Vão ter que colocar todos esses elementos em um laudo pericial, vão ter que colocar todos esses elementos em um relatório de investigação ou num relatório final de um delegado de polícia. Então, o conhecimento da realidade, ele é capaz de trazer completude de direitos humanos de várias formas. Seja para aquela vítima de uma eventual agressão, um policial vítima de eventual agressão, uma vítima da sociedade de eventual agressão em que o policial tenha que agir e não pode ser repelido para isso, não pode o garantismo penal positivo ser minguado, e também para que toda a sociedade tenha a certeza de que, se eventualmente eu for uma vítima, se eventualmente eu tiver de frente com um eventual agressor, eu tenho certeza de que aqueles que vão me proteger efetivamente vão ter a tranquilidade de atuar de acordo com normas técnicas. Eu E acredito. de serem julgados com base nisso também. Exatamente. Porque o que acontece hoje é esse verdadeiro massacre, né, no julgamento que os policiais que nós sofremos diante de qualquer situação que envolva um tiroteio, a morte de alguém, né? Então já se predispõe, como a gente viu lá, as pessoas levantando a mão, né? E acadêmicos de direito já se predispõem a entender que houve excesso, que foi um homicídio, que foi uma execução, etc. E não é nada disso. Nós não somos assassinos pistoleiros. Nada disso. E gera até polêmica quando existe alguma operação, são 6 bandidos mortos e a mídia pergunta. E nenhum policial. Nenhum morto. policial? Como assim? Nenhum Mais policial? escabrosa essa, Mas cara? como, né? Como não morreu nenhum policial e morreram 10 caras, 10 suspeitos? Os caras metendo bala de fuzil, 10 suspeitos. Estudantes. E não morreu nenhum policial? Como assim não morreu nenhum policial? Isso é coisa que se faça, cara? O nosso treinamento tem que ser efetivo a ponto de não morrer nenhum policial. Exatamente. Então, parabéns para a polícia que não morreu nenhum O policial. treinamento e a técnica tá aí justamente para isso. Exato. Algumas coisas a gente tem que perceber, e a gente está tentando fazer isso lá na Depol, agora na nossa gestão, né? É a tolerância zero a qualquer ataque, a qualquer delegado. Zero, não interessa quem fez, como fez e por que fez. Então, a gente está trabalhando dessa maneira. O que você acabou de dizer aqui, de pessoas que não conhecem atacarem o procedimento. Mas é muito comum atacarem o policial, o delegado, injuriando, caluniando, né? Mentindo. Eu tenho aqui 2 filmagens, e você estava lá, que depois eu vou dizer a vocês aqui, a gente vai discutir isso não aqui agora, que mostra claramente isso. Então,
Todo delegado que tem a sua honra atacada, a ADEPOL está agindo imediatamente. Em todos os campos. Né? Na imprensa, com nota de repulsa ou de esclarecimento, ou o que seja. Quando acontece um crime contra a honra, uma denunciação caluniosa, nós conversamos com o delegado, né, e damos todo o respaldo para que ele faça o registro disso. Né? A ADEPOL entrando pela ADEPOL com danos morais, e quando aquele que perpetrou a agressão, ou a ameaça, ou a injúria, ou o que seja, tem órgão correcional também, né? Um órgão público ou uma entidade que tenha um órgão censor, também a ADEPOL também oficia e depois fica cobrando o que está sendo feito, o que está sendo feito. Né? Porque nós não podemos mais permitir que seja uma estratégia de defesa atacar o delegado. Chega. Isso não é uma estratégia de defesa. E nós não podemos ser lenientes e nem passivos com isso. Tem que ser tolerância zero. Na hora, retorção imediata. E é comum em audiências de custódia a gente ver isso aí, o pessoal atacando. Seja a guarnição que fez a prisão, ou a equipe da Polícia Civil que lavrou o flagrante ali, sempre atacada na audiência de custódia. Justamente, foi agredido, ou não teve algum direito violado, alguma coisa nesse sentido, objetivando a liberdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma cultura que a gente tem. Isso, eu percebo isso da Polícia de São Paulo há mais de 30 anos, né? Quando fazem isso conosco, a gente tem a tendência de ficar aliviado se não deu nada e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não é só não deu nada. Não é não. Quem fez isso tem que responder por isso. Não é eu fiquei feliz porque ele mentiu e não deu nada. Não vai dar mesmo, é mentira. Às vezes até dá, mesmo sendo mentira. Mas eu me dou por satisfeito porque não deu nada. Né? Negativo. Nós temos que ir para cima. É curioso que às vezes nós, policiais, acabamos chegando ao ponto de ficar tranquilizados quando realizamos uma prisão. Inevitavelmente, por algum motivo, esse sujeito é solto e pode até vir a cometer novos crimes. Nós já não nos sentimos impotentes com isso, mas o nosso verdadeiro sentimento de alívio é porque a gente fez uma prisão e não tivemos que responder criminalmente porque fizemos uma prisão legal. Pois é. É uma inversão de valores tão grande que a sociedade sofre de uma forma que, como foi dito na palestra, o garantismo penal positivo fica absolutamente minguado. Nós que, em tese, representamos o garantismo penal positivo, temos que agradecer por não sermos punidos por tentar fazer funcionar o garantismo penal positivo, enquanto o garantismo penal negativo anda a passos largos. É um paradoxo, né? Era isso que eu dizia, né? Falando sobre a teoria da decisão, enfim, sobre o fundamento do direito no Estado moderno, né? Discutir ali positivismo, pós-positivismo, né? Na palestra. E uma das coisas que eu pontuei foi exatamente isso, o desequilíbrio das decisões. Parece que não só no Brasil, mas hoje no mundo, a gente sofre de uma coisa, dos extremos. Ou é 8 ou 80. O meio termo é a coisa mais difícil que a gente está encontrando. E o garantismo integral exige isso, o equilíbrio. E a gente não tem esse equilíbrio. Às vezes a gente sacrifica um princípio caro, que é o da legalidade. Eu falo em decisões de modo geral, né? Em nome de um garantismo negativo. Né? E aí a gente realiza atropelos na ordem jurídica, subverte todo o ordenamento jurídico. Quando o senhor estava falando aqui sobre essa questão de ameaça aos policiais, de punição aos policiais por realizarem o seu dever, às vezes por uma mentira ou como uma estratégia de defesa, a gente percebe que essa ordem do discurso, de sempre construir e construindo uma figura, um mito, né, algo que não existe às vezes acerca dos policiais, deixa a comunidade, a sociedade de modo geral, inclusive outros juristas, julgadores, com viés de confirmação. Então muitas vezes quando o policial senta na cadeira para ser julgado, ele já senta condenado, porque tem esse viés de confirmação. Então, se constrói toda uma narrativa em desfavor do policial. E isso, essa nota que a ADEPOL faz, esse embate da ADEPOL, isso que estamos fazendo aqui, porque ficamos um bom tempo afastados desses espaços de construção de convencimento. E agora é isso que estamos fazendo aqui, nesse podcast. A palestra que fizemos agora na última quarta-feira? Na última quarta-feira. Isso que o senhor vem fazendo em sala de aula, o doutor Rodrigo, com o seu doutorado, com a sua tese de doutorado, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. É combatendo essa formação dessa narrativa que condena os policiais muito antes dele agir.
policial sai para a operação, doutor Guilherme, às vezes ele já sai condenado. Ó, se der certo, parabéns. Se acontecer qualquer revés que não encaixe no que esperamos naquela narrativa, vou desconsiderar toda a complexidade da atividade policial e alguém tem que ser responsabilizado. E esse alguém vai ser o policial. Sempre. Felizmente. Infelizmente é assim, né? É. Mas aos pouquinhos a gente vai mudando isso, né? Claro, não tem dúvida. Não é fácil, porque a gente viu aí no Carnaval de São Paulo, pô, aquela palhaçada que aquela escola de samba fez de colocar policiais como demônios. Porra, bichos. Então, e aquele monte de gente na plateia aplaudindo uma aberração dessa. Pô, o policial sai de manhã, não sabe se vai voltar, tá disposto a tomar um tiro na cara pra defender quem ele nem conhece, e esse povo aplaudindo. Então, esse tipo de coisa é difícil combater, porque a gente está fazendo aqui é uma formiguinha perto de um sambódromo de São Paulo que tem alcance mundial. Mas a gente não pode desistir. Mas eu vejo quando a pessoa fala assim, eu não gosto de polícia. Pronto, esse cara, a questão que ele já não tem opinião. Ele não é um cara que raciocina, um cara que pensa. E normalmente são determinados grupos que são assim. Sim. E você olha o grupo, é o grupo inteiro que não gosta. Determinados grupos, determinadas parcelas da sociedade. Mas hoje a gente já pode ver que existe sim aqueles que possuem capacidade, que têm uma educação um pouco maior, têm um estudo um pouco maior, que já diferencia. Existe profissional da segurança que não presta? Claro, Como em como qualquer em lugar, todo né? lugar tem. Entretanto, você pode ter certeza. E isso aí, eu garanto, a maior parte trabalha bem e trabalha de acordo com a lei. Hoje a gente vê, passar num concurso público não é fácil, Sim. é algo difícil. Então as pessoas são selecionadas ali para poder ocuparem lugares, principalmente, por exemplo, na carreira de delegado de polícia. Né? Não é um concurso simples de se passar. E o cara também não vai ficar arriscando. Existe investigação social, do teste psicológico, bem que de vez em quando falha, né? Mas Prova oral, né, cara? prova oral. Pelo amor de Deus. Você teve o doutor André como seu algoz ali na prova oral. Eu tive o doutor Rodrigo. Várias gerações aqui. Processo penal também. Processo penal. Aqui, ó, foi processo penal também. Quando eu saí da prova oral, o responsável por nos levar da sala para... Era o Rui? Eu não me lembro o nome dele, mas o responsável perguntou, olha, você foi bem? Eu não sei. Então, porque você foi um dos que mais demorou aí dentro. Ou você foi bem, ou você foi muito mal. Mas você tá aqui, então Tô você aqui, foi bem, né, então, cara? Pô, acho que eu isso fui bem. interessa, né? É porque no Brasil tem um fenômeno. Aqui existe policiofobia. Nós sofremos policiofobia. Não tem um monte de... Nós também sofremos. Por que eu não gosto de polícia? Nunca foi preso, nunca tomou um tapa, não gosto. Isso é policiofobia, sim, não é? Porque todo mundo pode sofrer alguma fobia, a gente também sofre. Esse preconceito. Mas eu acho que isso é muito manipulação mesmo. Mas Essa é, coisa, com é a certeza, manipulação. A pessoa não raciocina e simplesmente reproduz uma ideia. Exatamente. E isso daí é uma coisa que a gente vê, por exemplo, criança. Criança, ela não recebeu uma carga muito grande de informação ainda. Principalmente da mídia, essas coisas. Ó, você tá na viatura, passa do lado de um carro que tem criança, Você tá dando tchauzinho. vai dar tchau, vai dar joia. É verdade. Criança gosta, quer ir lá tirar foto com o policial, né? Então você percebe. Não foi contaminado Não ainda. foi contaminada, exatamente. Ou seja, é uma coisa que é impregnada através de cultura, através talvez de mídia. Né? Então, é aquele desfavor que aquele que dissemina esse tipo de ideia faz para a própria sociedade. Sim, porque quem vai sofrer é quem trabalha, quem precisa ir e voltar, não é? Com segurança, quem tem a filha que vai na faculdade e volta e quer que volte em segurança. Exatamente. Pessoas que nos tratam assim e que disseminam esse mal também têm filha, também têm filho, também vão e voltam e não conseguem ter o discernimento para perceber o que é que estão fazendo. É curioso isso que recentemente, muito recentemente, a gente teve um caso que exemplifica muito bem o que acontece nessas situações. Nós verdadeiramente salvamos a vida de 2 pessoas, um casal de idosos que iam ser roubados, amarrados, enfim. É um trabalho muito bom da equipe da Defurv, que conseguiu identificar toda uma trama criminosa que iria acontecer. E no momento em que a gente chegou na residência das vítimas para tentar explicar a situação e ouvi-las, os familiares e as próprias vítimas se sentiram absurdamente violadas
porque nós, policiais, estávamos lá aproximadamente 2 horas da manhã. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês vieram aqui na casa dos meus pais? Eles não tinham ideia que a gente salvou a vida dos dois e já estavam pressupondo que a gente estava lá para atrapalhar de alguma forma. É uma inversão de valores absurdamente complexa de se quebrar, porque se a sociedade como um todo parte do pressuposto de que nós estamos em algum lugar para atrapalhar e não para salvar a vida dessa pessoa, como foi o caso, fica muito difícil da gente poder fazer um trabalho, poder fazer um tipo de proteção do garantismo penal positivo. A gente fica verdadeiramente amarrado a um viés de confirmação. A gente fica amarrado a uma situação em que eu parto do pressuposto de que o policial está errado e aí depois eu vou ver se ele está certo mesmo ou está errado. Querendo ou não, a audiência de custódia é mais ou menos essa ideia. Eu parto do pressuposto de que há uma ilegalidade. E aí eu vou perguntar para o preso, houve legalidade? Houve legalidade. Houve legalidade, então está confirmado que realmente precisa de audiência de custódia. Não houve ilegalidade. Você tem certeza que não houve legalidade? Tem certeza que eles te trataram bem? Tem certeza de uma série de coisas que, mais uma vez, na situação real é extremamente complexo. Como que a gente vai fazer uma abordagem numa situação real de forma que não seja incisiva, de forma que não exija que a pessoa, por exemplo, não coloque a mão na cintura? Por favor, senhor, não coloque a mão na cintura. E se ele colocar? Eu não tenho que ser incisivo? Eu não sou obrigado a ser incisivo para que ele não coloque? Esse viés A complexidade da abordagem policial, da ação policial, ela é tão grande e é tão importante, isso que deveria ter uma disciplina acadêmica nos cursos de direito para a gente tratar exatamente isso, né? Esses aspectos. A gente, em algumas faculdades, tem a disciplina de medicina legal, né? A minha teve. Tem criminologia, psicologia jurídica, e por que não, se todas essas ciências servem para informar o direito, porque a ciência policial, o conhecimento policial ainda não está nos bancos da universidade. Coloca uma disciplina lá. Noções básicas de procedimentos policiais. Se não, ciências policiais. Ciências policiais. Pronto. Isso é importante. Por quê? O senhor falou da audiência de custódia, e aí o que é que eu lembrei de um fato? O conduzido, ele alegava sofrer violência policial. Ele já era, assim, já conhecia o procedimento mais do que a gente, que ele já tinha ido várias vezes para a audiência de custódia, né? Era delinquente, né? Já rotineiro, quanto mais. Então, eles, os policiais me agrediram. Como é que te agrediram? Exame de corpo de delito? Nenhuma lesão? Nenhuma lesão. Como foi que você foi agredido? Não, porque teve um que pisou no meu pé. Como assim pisou no seu pé? Não, na hora que foi me algemar, não sei o que e tal. Ele estava resistindo à prisão. Os policiais lutando para algemar. É inevitável que não aconteça algo do tipo, né? Tem um contato físico. É da mesma forma você exigir que no jogo de futebol ninguém se esbarre. É complicado, é aquela história da chuva na segunda-feira, né? Punir, se chover na segunda-feira, você vai ser punido. Né? Não tem ciência nenhuma nisso. Então é isso que acontece às vezes. Por falta de conhecimento, esse cara chega em uma audiência de custódia e diz: não, fui agredido. Foi agredido como? Não, o policial pisou no meu pé, mas você não imagina qual foi o contexto. O cara estava resistindo à prisão, estava fugindo da polícia. Foi numa luta corporal. Numa luta, o policial, numa luta corporal, para tentar algemar. Em muitos lugares, são 2 policiais numa viatura. 2 policiais. Né? E aí, um conduz a viatura e o outro vai sozinho, às vezes prender o cara, né? Algemar o cara. E aí você acha que não deve ter contato físico. Ou você acha que o policial vai chegar, vai mostrar a algema e ele vai entregar. Aí chega o cara. Na cabeça. Né? Vai lá, o cara bêbado, drogado, a família tá lá dele, todo mundo bêbado, drogado. Contra a polícia. E é interessante isso, porque realmente às vezes não é nem maldade dos outros atores jurídicos. Mas olha que situação complexa. Já aconteceu, por exemplo, de nós, durante o cumprimento de um mandado de busca, uma senhora, idosa já, querer fazer um café. Pra vocês? Não, pra ela. Ela tava muito nervosa, o filho muito nervoso. Eu vou fazer um café aqui, eu quero fazer um café. E
você imagina uma pessoa esquentando uma água Não pode, quente é questão de num- segurança da num operação. fogão. É. E ela ficou extremamente brava porque a gente não deixou ela fazer o café. E ela se dirigia para aquele local do fogão para querer fazer o café dela e a gente não deixava. Tivemos que realmente contê-la para que ela não Acendesse um fósforo ali. acendesse o fogão e esquentasse uma água. E joga em alguém, como é que fica? Poderia Tá ser maluca essa um mulher? poderia ser uma arma contra nós. Agora, pensa se essa senhora vai até um outro jurista e explica: eu só queria fazer um café. Eu estava muito nervosa e eu só queria fazer um café. É uma situação absolutamente complexa. Só quem está dentro de uma casa dessa, vendo o nervosismo que é a situação, tendo a possibilidade, inclusive, de se queimar, é que consegue avaliar uma situação dessa e falar: realmente não tinha como, e se for necessário, eu vou ter que conter essa senhora de mais de 60 anos para que ela não faça um simples café. É uma matéria que ia estampar os jornais, né? Sensacionalista, Pô, né? bicho. Polícia algema senhora de 60 anos porque queria fazer... Tomar queria café. tomar. Que polícia é essa? Não, pô, vocês estão tirando já, pô. Pô, não falar uma coisa séria pra vocês. Vai falar que idosa com mais de 60. Eu tenho quase 60, me fudiu. Vou levantar e vou embora. Fala que a mulher tinha uns 80, porra. Aí o outro repete. Eu vou embora daqui dessa porra. Porra, se fuder. Idoso, terceira idade aqui, ó. Tem uma vaga pra idoso ali na frente do estúdio. Está tudo Mas 80, cara, dá uma pedida na velhinha com 80 anos, 90 anos, queria fazer café. Mas aquela parecia mais idosa. Pronto. Fisicamente tava- Fisicamente. Tava acabado, tava Parecia mais acabado. idosa. Tipo assim, agora você imagina só, você falou ela contando para um jurista, mas imagina também essa mulher sentada como jurada no tribunal do júri e que vai julgar a nós, porque num eventual embate, o sujeito morrer, como eu falei aquele dia, aconteceu isso comigo, com 2 anos, menos de 2 anos de carreira, eu tava no probatório, nós fomos prender o cara reagiu, foi, socorremos, mas foi. E nós fomos julgados por homicídio, eu e meus policiais, né? E aí você cai aí. Você entendeu? Numa pessoa que tem essa percepção. Qual o problema de tomar um café? Fazer um café? Que absurdo. Esses truculentos, não é? É assim que vive o policial no Brasil, né? A gente tem que sobreviver, trabalhar e conseguir aposentar. É. Aí, claro que a gente não vai ficar são. Não tem como, né? Mas eu acredito que essa medida que os senhores tiveram a partir desse projeto Fala Delegado é capaz de jogar uma semente. É lógico que muito se tem a fazer para que as pessoas consigam entender um pouco da realidade policial e a atividade policial especificamente entra um pouco na parte do próprio procedimento ser sigiloso. A gente não pode expor exatamente tudo que a gente faz, porque senão o criminoso... Sim, vai Já ser se um TV antecipa. e nunca vai pegar o cara. Exatamente. E a gente ainda tem mais esse revés para tratar, que vai contra a nossa intenção de tentar expor, tentar apresentar a atividade policial para aquela população de bem, para que eles entendam que o que a gente faz é para protegê-los. Exatamente naquele mesmo sentido daquela vítima, que a gente chegou 2 horas da manhã na casa dela, ela deveria... E depois que vocês explicaram qual a razão da visita, aí mudou o comportamento. Mudou completamente. Mudou E, aí, completamente. e os pedidos de desculpa foram efusivos. Foram efusivos. Ótimo, pelo menos isso, Pelo né? menos Se isso retratado e falou, ó, né? a gente ganhou. Aham. Turando, se o senhor tá trabalhando aí com um projeto agora, escrevendo alguma coisa aí, sobre o que se trata, tem alguma previsão aí para a conclusão do trabalho, da obra? E já parabenizando, que é justamente isso que a gente precisa, justamente para trazer uma visão um pouco diferenciada a respeito da carreira de delegado de polícia. Sim. Eu estou desenvolvendo, na verdade, um artigo que eu tinha escrito há um tempo, na época de mestrado, que eu estudava democracia e sistemas de governo, por uma perspectiva realmente de sociologia, do direito, enfim. E com a experiência de autoridade policial, eu senti a necessidade de desenvolver. Por quê? A gente tem aquela perspectiva que o delegado de polícia é aquela mera função automatizada de juízo de tipicidade. Lei aplica ao caso concreto. Parece que o delegado, na ideologia popular, né, no cenário popular, assim,
vigora essa ideia de que o delegado só faz isso. Não produz nada. Tipicidade. Isso, Subsunção do né? fato à norma. Acha que o delegado não tem uma visão ou uma leitura dos fatos sociais de um campo de vista filosófico, sociológico, né, psicológico, biológico. Então, hoje a gente encontra na atividade diversos delegados com conhecimento de diversas áreas que faz essa troca de conhecimento para produzir uma decisão mais acertada, ali é o caso concreto, para construir procedimentos. Então, comecei a falar, fazendo uma análise de alguns aspectos que acabam por enfraquecer o regime democrático, né? Nosso direito, hoje, estamos em um Estado democrático de direito, se funda nos direitos e garantias fundamentais, enfim, e comecei a fazer o estudo sobre o regime de governo e democracia. E aí apontei alguns aspectos. Corrupção, como um elemento que influencia, né, no regime democrático, e aí a própria ideia de corrupção, né, que surge ligado à degeneração dos corpos, né, em uma linha da biologia. Inclusive, reitero o pedido aqui para ficar registrado da sua... A dissertação, eu esqueci de encaminhar, mas vou encaminhar. Vou deixar registrado para poder, né, cobrar depois. E aí, trabalhando com corrupção, a ideia de violência, a gente fala muito em violência, mas o que é violência, né? A gente não parou para realmente saber o que é violência. Violência está ligada a uma ideia de poder, tem um poder legítimo, saber onde é que entra nisso, né? A violência é algo humano, é algo que a gente pode falar de violência na natureza. O que é a violência quando ela passa para o sistema jurídico? São esses aspectos que eu trouxe trabalhando a ideia de violência criminal. E a própria percepção de alguns fatos. A gente fala, às vezes, a gente encontra, crime X cresceu tanto. Não existia crime tal, agora cresceu. E, às vezes, eu percebo que é uma análise meramente quantitativa, né, de alguns fenômenos sociais, que antes não era quantificado. E, claro, se você inicia a sua pesquisa, se você tem 2, tem 3, no ano passado você não tinha nenhum, você aumentou 100%, 200%, mas você não quantificava. Alguns fatos, por exemplo, o homicídio existe no mundo desde a época de Adão e Eva, né? Desde o primeiro... Caim e Abel. Caim e Abel, a gente tem esse homicídio. Ora, o fato social não deixou de existir, continua existindo. A gente cria o artigo 121, Código Penal, matar alguém, e agora a gente começa a quantificar esse homicídio, né? A gente começa a dizer que aquele fato é um homicídio. Então, a gente trouxe aquele fato social para o mundo do direito e agora ele passa a ser observado. É assim com o feminicídio, é assim com outros crimes, por exemplo. Então, eu tento esclarecer alguns aspectos desse, fazendo um paradoxo, um paradoxo não, na verdade, uma observação. Quando você transita o fato do mundo, dos fatos sociais para o mundo jurídico. E aí eu trabalho esse aspecto da violência, da corrupção, da desigualdade socioeconômica e da desinformação, da fake news, né? Que também entra, né, nisso que estávamos falando agora, nessa construção de mitos, né, inclusive acerca das polícias. Isso é interessantíssimo. E é o que dá legitimidade para a nossa carreira, é justamente a percepção da sociedade e legitimidade até para o próprio Estado, para a própria norma penal, no caso, de que aquele fato realmente é relevante. Porque se ele não enxerga a relevância daquele fato, dele ser punido penalmente, ele não vai respeitar aquela norma. Ele vai desconsiderar aquilo lá para ele. Agora, a partir do momento que ele consegue enxergar aquilo, são determinados fatos, por exemplo, principalmente a questão da desonestidade. A desonestidade ela é interessantíssima, porque a desonestidade ela é percebida, e o que nos impede... o limite da desonestidade é eu me sentir honesto. E o que me faz sentir honesto são as amígdalas cerebrais, que falam, a partir daquele ponto ali é errado. Sabe aquele friozinho que dá na barriga quando você vai fazer alguma coisa errada? É justamente isso aí. Então, o ato desonesto e honesto, ele anda em paralelo. Quando você vai fazer alguma coisa, o seu limite é a sua percepção da honestidade. Só que a percepção da honestidade, ela vai diminuindo. E o seu ato desonesto vai entrando numa escalada gradual, porque a amígdala para de reagir àquele determinado ato. Então, quando você faz um ato desonesto, daqui a pouco a amígdala acende. Quando você faz uma ressonância magnética funcional, daqui a pouco a amígdala já não acende mais. Cria e aí tolerância. Exatamente. O cérebro se adapta à desonestidade. É um cara, ele chama Dan Ariely. Ele escreveu esse artigo. Fantástico. Fez com base nos estudos de ressonância magnética funcional. Então, você começa a observar os atos de desonestidade
daqui a pouco tá gigante. E normalmente a sociedade, quando você inclui uma norma penal de um ato que é praticado normalmente de forma reiterada, ele não consegue enxergar aquilo como nefasto, algo como ruim, como reprovável. como reprovável, né? E a norma perde a sua legitimidade. Você falando, Rodrigo, eu lembrando aqui, vamos fazer esse bate-papo na complexidade, né? Ligando ali os sistemas. Varela, Maturana, Edgar Morin. Mas o que me lembrava, você falava dessa questão biológica, enfim, do senso, né? De desonestidade ou não. Tem um texto do Nietzsche, né? Verdade ou mentira no sentido extramoral, que Nietzsche trabalha exatamente com essa perspectiva da construção da verdade, enfim, né? Do que é verdade, do que é mentira. E uma das coisas que ele destaca é o seguinte, que é a capacidade de dissimulação do ser humano que o fez se sobressair em relação às outras espécies. Então, são esses mecanismos que a gente falava, emoção, né, a capacidade de mentir, a capacidade de dissimular que fez ele dominar as outras espécies do reino animal, esse aspecto biológico. Exatamente, a mentira ela faz parte da nossa evolução, foi ela que fez. Ué, você percebe, por exemplo, sua esposa faz uma comida que não tá muito boa, você vai falar o quê? Tá ótimo. Tá maravilhosa. Você vai preservar o casamento. Claro. Né? Vai preservar o casamento. Isso aqui. Mas realmente é isso mesmo. A gente percebe que esse tipo de mecanismo foi o que fez a gente chegar até aqui. Porque ele faz com que você queira agradar a outra pessoa, né? E não desagradar. E esse agradar faz com que você tenha aquele espírito de grupo. E foi somente através do grupo, da cooperação, seja direta ou indireta, esse altruísmo, que nós conseguimos sobreviver como espécie. Porque o indivíduo sozinho, com todas as intempéries que nós temos, correr atrás de alimento, frio, né, procurar abrigo, tudo isso, até mesmo a questão da reprodução, em grupo tudo é mais simples. Então é o que nos trouxe até hoje Homo sapiens. Imagina aí se né? Trazendo aquela ideia ainda do Freud, né? Freud em um mal-estar das civilizações, né? Ele vai fazer que nós temos impulsões contidas que se não fosse, né? A civilização, se não fosse o direito para conter, talvez a gente estivesse no estado robesiano, né? Uma guerra de todos contra todos. Mas aí a gente analisa e a gente vê realmente a legitimidade e a necessidade do direito. Se a gente não tem uma norma penal para que possa intimidar, né? Estaremos colocando aqui, né? Toda a nossa barbárie, né? À mesa. Mas qual é o detalhe ou o fundamento do direito nessa perspectiva? É porque, realmente, na nossa biologia, somos seres sem éticas, ou sustentando essa ideia de moral biológica aí, né, que o senhor acabou de trabalhar. Porque o direito ele surge nessa perspectiva. Porque se vivêssemos em uma sociedade 100% ética, 100%, se estivesse no DNA humano, não precisaríamos de direito. Não ia precisar de direito. Mas veja, o ser humano, ele é naturalmente litigioso. Se você pegar dois bebezinhos, colocar os dois dentro de um bercinho e jogar um brinquedo, o que eles vão fazer? Eles vão brigar. Então, não precisa ensinar o ser humano a brigar. Eles vão brigar. Mas se você não ensinar aqueles dois indivíduos a ler e escrever, eles vão morrer analfabetos. Então, o ser humano, ele é conflituoso. Tá terminando já? Ah, tá. É conflituoso por natureza. E então, se não houver o direito, não há sociedade. Porque a gente vai brigar. Só tocando isso aqui, mas só comentando um negócio. É bem aquele anel de Giges, né? Se você colocar o anel e se tornar invisível, o que você faria? Alguma coisa vai te limitar, né? E é justamente isso aí. Agora, um dos pontos que eu acho interessante, que talvez reflita isso aí, é justamente Hobbes, Rousseau, até mesmo Locke, né, os contratualistas ali, quando eles trabalharam essa questão, eles partiram de que o homem é um ser individual. E eu já vejo com uma perspectiva diferente, e claro, não sou eu, Rodrigo Camapum. Existem alguns cientistas políticos que hoje, modernos, já trazem isso. A ideia inicial nossa é uma formação de grupo, que nós iniciamos em grupo. E aí sim, o homem começou a formar, a organizar a sociedade de forma política, né? E é interessante isso, toda essa perspectiva biológica, humana, psicológica ser trazida, e porque a base do que eu falei naquela apresentação foi de que a gente não pode desconsiderar justamente esses fatores.
Luiz Felipe Pondé, o Fantástico. filósofo fantástico, que eu sou um grande fã, inclusive, ele fala que a gente saiu da pré-história ontem. Tudo que a gente traz no nosso cérebro, no nosso Exatamente. sistema, ainda tem traços ancestrais. 200 milhões de anos de evolução, 5 milhões de anos que descemos das árvores. Há 70 milhões de anos, nós éramos pequenos musaraños, ou alguma coisa parecida. Né? Então, toda a nossa evolução foi feita isso. A cultura, ela surgiu há pouco tempo. E como que Quase você nada. vai exigir, agora trazendo para o tema que eu disse, como que você vai exigir de um policial que, a partir do momento que ele ingressou em um concurso público, fez uma academia de polícia, toda essa carga genética, psicológica, biológica e histórica seja retirada? Não é possível. Não é possível que um policial não tenha aquele sentimento de luta ou fuga no momento em que o embate né? O embate acontecer. seja iminente. Não é possível exigir de um policial, por exemplo, como eu disse naqueles estudos, que ele tenha cognição de tudo que está acontecendo antes de 1,5 segundo. Não é possível. E dentro de 1,5 segundo, o policial consegue efetuar 6 disparos. Eu concordo. E o que a gente tem que fazer é utilizar justamente toda essa carga que nós temos, essa carga toda emocional que fica ali no tronco, no cérebro primitivo, né, no tronco encefálico, justamente para poder, hoje, conseguirmos implantar determinadas coisas na sociedade, por exemplo, cultura, já que o marketing vende e faz você gastar o que você não tem e comprar o que você não precisa, por que não utilizar essa mesma ferramenta para poder implantar determinadas coisas através da emoção? Né? Por exemplo, comportamento honesto. Sim. Né? Eu acho que é importantíssimo. E, falando nessa questão da emoção, utilizar justamente a emoção, essa coisa que já está impregnada, justamente para poder trabalhar isso aí. Agora, em relação, e voltando, fazendo o link lá no começo do que a gente estava falando a respeito do policial, que eu acho interessantíssimo, é difícil realmente, por conta de alguns neurônios que nós temos, que são os neurônios espelhos, é um sistema que nós temos, de que o que ele sente, eu sinto, o que você sente, eu sinto. Né? Então, por exemplo, você vê alguém tomando uma facada, você representa internamente por aquela dor. É natural que isso ocorra. Só pegando um adendo que você está falando, Rodrigo, e o que deixou aqui, né? O doutor André jogou e deixou e ficou aqui martelando, né? É o direito que faz a sociedade ser possível. Hoje a gente tem essas pulsões ainda, trouxemos da nossa pré-história, né? O Homo sapiens, enfim. O direito é o que faz a sociedade ser possível, porque o direito ele tem essa função de estabilizar as complexidades do mundo e generalizar as expectativas. O direito tem essa função. Né? Para cada fato que acontece, pode existir inúmeros resultados. E aí a gente volta naquilo que o Dr. Rodrigo falou no início, né? Que a gente aprendeu a pensar e perceber o mundo com a ideia causalista, de causa e efeito, um paradigma newtoniano. Mas hoje, depois do avanço da ciência, com o princípio da incerteza de Heisenberg, relatividade de Einstein, enfim, a gente começa a construir uma outra ideia e leitura de mundo e perceber que o mundo, as relações, elas são contingentes. Pode acontecer de uma forma ou não. Se a atividade policial, o policial vai para um fato, para um embate, o cara está com um refém, vários resultados podem acontecer. Claro. Não necessariamente vai acontecer vários podem acontecer. Se a gente traz isso para o viés do direito penal, por exemplo, para reduzir as expectativas, ora, se eu não tenho um direito, pensemos aqui, se eu não tenho um direito e eu mato alguém, a comunidade pode me prender. Ou te matar. Outro familiar do morto te matar e pronto. Ou me matar, ou me prender e me matar, ou me prender e me matar, ou me torturar até a morte, enfim, ou não fazer nada. Existem inúmeras possibilidades. Aí o direito reduz essas possibilidades, essas complexidades de, matou, pena. É tal. Pronto, acabou. 6 a 10 anos, 6 a 20 anos, né? Enfim. Reduz a complexidade, reduz as complexidades. Estabelece ali as expectativas. Eu espero que o doutor André respeite o artigo 121. Eu espero que você, doutor Rodrigo, respeite o artigo 21, o doutor Guilherme. E quando a gente faz isso, somente autorizado pelo direito, hipótese de legítima defesa ou algum outro excludente de licitude. Então, nós temos essa possibilidade. O direito faz com que a sociedade seja
possível. E nós, como jurista, claro, somos nós que vamos aplicar o direito e, nesse viés, aplicar o garantismo integral, né? Defendendo a sociedade. Perfeito. E trazendo isso para o cotidiano, você percebe esse princípio da confiança. No trânsito, Sim. eu confio que quando o sinal estiver vermelho para o outro que está no cruzamento, Ele vai parar. ele vai parar. E é justamente isso aí instituído pelo direito. Né? E se não for É essa fantástico. confiança, não tem trânsito. Claro, Não é tem o princípio da confiança. Você confia por conta disso. Né? Você Confia tem essa numa confiança. pessoa Vou passar no totalmente verde. desconhecida, não sabe quem é, né? E se o cara tiver alcoolizado? Você não sabe. E você atravessa. E se tiver de moto? Né? Então é complicado isso daí. Exatamente. Eu queria só falar um... Que eu falei isso para você depois da palestra. Termina o seu livro, que a Depol vai bancar o seu livro. Eu falei isso pessoalmente, agora estou falando aqui. Porque vai bancar a publicação do seu livro. Nós vamos fazer o lançamento do seu livro lá na Depol, com coquetel, com tudo que tem direito. Porque os delegados têm que escrever, têm que produzir. E a associação tem que incentivar. Então é um compromisso meu contigo aqui, né, que se você terminar durante a minha gestão, naturalmente, o teu livro vai ser totalmente bancado pela Depol. Que vai ser um orgulho para nós ter um livro, né, publicado por um delegado com o conhecimento que você tem. Né? Então, eu acho que a Depol tem Claro, não tem dúvida. incentivar isso aí, né? É algo que enaltece muito a nossa carreira. Né? Nós, delegados aqui do estado de Mato Grosso do Sul, não tem dúvida. Inclusive, depois daquele dia eu já fiz uns contatos, eu já tenho até a editora. Então você corre pra terminar esse livro aí, cara. Finaliza o quanto antes. Isso aí eu tenho que agradecer de fato a todos os delegados, né, aqui na pessoa do Dr. André, por essa oportunidade. Eu acho que isso é uma coisa, para mim, assim, na primeira vez que eu ouvi o senhor falando isso, eu fiquei sem reação, e na segunda vez também, que é agora a gente procura as palavras para agradecer, a gente não encontra, né? Mas claro que é um compromisso, né, de contribuir com a carreira do delegado de polícia, né, nesse ponto. Então, como eu falei, todos os delegados têm um conhecimento singular, além do conhecimento policial, ele agrega o conhecimento que ele traz antes para fazer com que a carreira, com que a atividade ela se desenvolva. E claro que isso é um compromisso desde o momento que a gente escolheu ocupar esse cargo tão importante. Muito obrigado, Não, vai doutor ser André. uma grande honra, né? A gente Tem trabalhar dúvida. esse livro aí. Claro. Eu quero autografado. E eu também. E outros delegados, quem mais O meu quiser quero escrever, autografado. Não é? Quem quer produzir artigos, quem quer produzir livros, todos os delegados, né? A gente tem que apoiar. Porque isso é que vai alavancar a nossa carreira, isso é que vai levar a gente pro alto sempre, avante para cima. E isso tem que ser enaltecido, e a Depol tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo, tem que incentivar. Então, tanto o doutor Anderson, mas qualquer outro delegado que queira produzir, queira escrever, nós vamos fazer do mesmo jeito. Claro, e o livro sendo utilizado de base para outros trabalhos científicos. Sim, aí vai para umas monografias. Dissemina cada vez mais. É o máximo Isso é importante. os delegados produzindo, que a gente quer fazer a nossa revista. Exatamente. Científica, né? Produzindo Exatamente. conteúdo, produzindo ciência, pô, isso é interessantíssimo. Eu até conversei também, mestre também, justamente para a gente poder trabalhar isso aí, fazer um corpo científico, justamente para dar início lá à revista científica, né? Ter ali uma questão de avaliação dos artigos que são propostos para a revista, né? Para a gente poder ter uma qualidade boa de artigo científico e conseguir ali uma avaliação boa da CAPES. Sim. Em última análise, né, como eu sempre falo, o direito ele é convencimento. O direito ele é força. O direito ele é força, né? Então o direito ele tira sua força do convencimento. E o convencimento ele é criado nesses espaços aqui, ele é criado com a jurisprudência, ele é criado com a doutrina, ele é criado com a mídia, né? Então, com o discurso, vai se criando o direito. Então, às vezes, a gente despreza esses espaços. E essa ação da Depol de fomentar isso, doutor André, é muito importante, principalmente porque a gente vai poder informar o direito a partir de experiências empíricas aqui dos delegados de polícia. E o que faz crescer é justamente o debate. Sempre tem aquele sim, porém, sim, porém. Muito obrigado. Eu gosto muito disso, do sim, porém, porque faz com que o meu argumento fique mais sólido. Sim. E aqui, assim, o pessoal tem essa impressão de ser, o delegado ser algo autoritário. Não, e aqui a gente tem um debate aqui aberto. A gente aceita as críticas democraticamente, tanto é que fica aberto os comentários Ficam. Sim, fica né, aberto. no podcast. E na palestra também foi dada. Alguém quer fazer pergunta que ninguém quis, mas fica aberto. Vocês estavam lá para isso, estavam dispostos a responder, sem Porque problema nenhum. é desse espaço de embate, de troca de ideias que surgem. A gente não aceita uma crítica como algo pessoal. A crítica ela vem para engrandecer. Trabalhei na palestra
as críticas que os positivistas receberam dos pós-positivistas. Trabalhei as críticas de Dworkin contra Hart, né? E aí fez com que o direito prosperasse. E hoje estamos aqui, né? Então, a crítica ela faz a coisa fluir. Então, quando eu apresento uma ideia jurídica, construo uma ideia jurídica, uma teoria jurídica, e apresento, e aí vai ao encontro, ou de encontro a alguma ideia já estabelecida, aquilo não é para dizer que os juristas são ruins ou bons, não, é para fazer o direito progredir. E aí progride em todas as carreiras jurídicas, juiz, promotor, delegado, defensor, advogados, todos progridem e a sociedade ganha com isso. Sim, é isso aí. Eu acho que a gente vai caminhar para a finalização, né? Isso aí, meu irmão. Vocês agora podem fazer as suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, como consideração final, eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite para participar desse projeto Fala Delegado. Eu acredito que ele seja primordial para a sobrevivência da polícia como um todo e, em última análise, para a sobrevivência da sociedade. Analisando os grandes problemas que a sociedade, que a humanidade enfrenta, você consegue perceber que lá atrás não se cuidou de uma coisa e aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo a ponto de haver um grande cataclisma. E eu acredito que a falta do garantismo penal positivo seja um desses eventos que pode gerar um grande abalo social. Caso nós, policiais, não consigamos expor isso para a sociedade, caso nós não consigamos explicar como que a realidade funciona, e caso nós não consigamos parar de ser punido por contrariar ou por simplesmente ir de acordo com leis naturais, eu acredito que todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Cada vez mais vai se aumentar o crime, cada vez mais vai se criar um ambiente insustentável e isso está na mão dos delegados, isso está na mão da polícia e nós, como verdadeiros elos entre a atividade policial como um todo e a atividade jurídica, nós temos um papel fundamental nisso, de tentar explicar que a realidade é um pouco diferente do direito. O direito não pode mudar a realidade. A realidade tem que ser base para o direito. É o contrário. E eu acho que a gente tem o poder de explicar isso. Então, parabéns pelo projeto Fala Delegado, que ele alcance cada vez mais delegados, cada vez mais policiais e principalmente cada vez mais juristas, para que essa voz ecoe, para que essa voz de realidade, de funcionamento da realidade ecoe e chegue aos processos, aos tribunais e à lei. Quando você estava lá na palestra, eu estava falando a respeito dessa questão de mudar as coisas que são naturais. Eu imaginei o legislador tentando alterar a lei da gravidade. Não vai ser mais 9,8 metros por segundo ao quadrado. Será? Mais ou menos isso que acontece com a gente. Inevitavelmente, a gente tem que agir como se a lei da gravidade fosse 15 e como se não pudesse chover a segunda-feira. Certo. E se chover, a culpa é nossa. Sim. Terrível. Doutor Anderson. A realidade, o doutor Guilherme falava aqui, né, realidade, e essa palavra ficava martelando, né, assim, na minha cabeça. Fiquei um tempo aqui e fiz uma digressão, acho que histórica, né, um pouco, enquanto eu falava sobre realidade, né, e pensava sobre a realidade do mundo moderno, né, a forma de apreender o tempo, de apreender a cultura, o modo de vida era antes da modernidade e é outro agora na modernidade, né? A própria percepção de tempo se modificou, né? Tem um documentário bem interessante o nome do documentário é Quanto Tempo o Tempo Tem? Bem interessante acerca dessa ideia de relatividades e formas de aprender os arranjos sociais.
lembrei do Yuval Noah Harari, né, no Homo Sapiens, né, que ele faz essa comparação entre o homem que viveu, né, na Idade Média e o homem que viveu agora na modernidade e acorda ao som do toque de um iPhone, né? Então, uma das coisas mais difíceis para a gente em uma sociedade moderna, complexa, como é, uma sociedade de risco, é a gente apreender a realidade e aplicar o direito a essa realidade. Isso é uma coisa complicada, não é tão fácil. Por isso que eu dizia que o delegado de polícia, né, o cargo de delegado, ele exige juristas e não meros operadores do direito com aquele juízo automático de subsunção do fato à norma. Não. Exige alguém que tenha uma capacidade, uma sagacidade de conhecer o fato. Não vai conhecer completamente porque não temos essa capacidade, essa cognição de conhecer o todo, mas conhecer o máximo possível. E o empirismo entra nessa equação. Então, considerar e olhar para o cargo de delegado, que é esse que tem a aptidão de chegar mais próximo ao que Dworkin trabalhou com a ideia de juiz Hércules, de decisor Hércules, de conhecer as vertentes do conceito, as facetas para poder aplicar o direito. Isso é muito importante. Então, quando hoje eu falo, né, sobre direitos fundamentais, sobre direitos humanos, é compreendendo que o nosso direito, ele se arvorou nessa perspectiva. O nosso Estado, a nossa organização política, nós estamos em um Estado democrático de direito. Tudo, todas as decisões jurídicas, qualquer que seja ela, de qual autoridade parta, tem que passar pelo filtro dos direitos e garantias fundamentais, ou não será legítima, E aí a gente precisa considerar todos esses aspectos, tudo isso para a gente poder construir uma decisão legítima. Então, o que é que hoje me agrada muito, doutor? Principalmente no cargo enquanto delegado, é ter esse espaço aqui, para a gente poder discutir, ponderar, e veja só, nessa conversa de um pouco mais de 1 hora, que a gente trouxe vários conhecimentos de vários ramos da ciência. E aí fica claro, para quem acompanhou todo esse podcast, que não é fácil realizar uma decisão ali em pouco tempo. Em 1 segundo, né? 1 segundo é nada aqui. Mas naquela situação do policial ali, são 6 disparos. Né? É vida ou morte em 1 segundo. O tempo é muito relativo nessa perspectiva. Então é preciso trazer isso realmente para o conhecimento dos demais juristas, da comunidade, da sociedade aberta dos intérpretes, e que todos estejam realmente de coração aberto, né, com a cognição aberta, para a gente caminhar para o evoluir da sociedade. Isso aqui é um progresso da sociedade, uma evolução da sociedade. Não é só do delegado, é da sociedade, o evoluir social. Por isso que eu reafirmo e digo mais uma vez, direitos humanos é o que melhor inventamos no campo político e jurídico como mecanismo de construção de civilidades, né, porque senão a gente pode voltar ao que nós tivemos em um momento na Alemanha nazista, para citar um exemplo, em que operamos barbárie e com base, às vezes, no direito. No direito positivo. Norma posta, né? Enfim. Só estava cumprindo ordens. Leis são leis, né? Ordens são ordens. Ordens são ordens, né? exatamente. Para citar o Gustavo Radbruch. Exatamente. Gostaria de agradecer vocês terem palestrado lá, ter feito uma excelente palestra mesmo, junto à Insted, aos alunos da Insted. Eu tenho certeza que saíram com uma outra visão a respeito dos direitos humanos, né? Tanto ali a questão do delegado de polícia, a parte mais jurídica do delegado de polícia, né? Quanto a questão do policial na atividade policial, ali na rua, essa questão da legítima defesa, que eu achei interessantíssimo mesmo, aquela questão da interação. Agradeço de coração a presença de vocês. Eu só queria fazer uma consideração para terminar também, né? Agradecer à Faculdade Insted pela parceria, pelo apoio, tá? Agradecer à Faculdade Insted por toda essa parceria, aos nossos acadêmicos, porque, olha, uma coisa que a gente tem que perceber, como tem subido a quantidade de acadêmicos a cada edição, né? Essa última edição, nós tivemos quase que o auditório cheio. Eu olhava para trás, tinha a mesa, a primeira fileira onde nós estávamos, aí tinha uma fileira que por alguma razão ninguém sentou, logo atrás, e da terceira fileira até o final e até embaixo daquele mezanino, cheio. Eu não me lembro de ter visto o auditório da ADEPOL cheio dessa maneira em alguma outra ocasião. Então isso nos traz muita felicidade.
Eu fiz até um vídeo agradecendo os alunos, né? Então, obrigado aos alunos da INCHED pela participação, né? De terem ido lá, aos policiais do Garras que foram assistir, né? A casa é de todos nós, aquilo é bom para todos os policiais, né? Se policiais militares quiserem assistir, venham assistir também. A casa está aberta para isso. Ali é um campo de discussão, de troca de conhecimento, não é exclusivo de ninguém e nem é exclusivo para ninguém, é para todos. Então, quando você for lá, os policiais venham, são muito bem-vindos. Todos que quiserem assistir. Acadêmicos, policiais, outras carreiras jurídicas, quem quiser. Porque a gente não quer reserva de conhecimento, a gente quer a troca de conhecimento. E isso está sendo muito legal. Muito legal. Então, agradeço a todos aqui pela participação. Agradeço meu filho aqui, que veio hoje fazer aqui o Fora dos Bastidores. Ao nosso diretor, que hoje não me xingou nenhuma vez. Fala agora, pô. E até a próxima edição, então, do Fala Delegado. Um grande abraço para todo mundo. Grande abraço, valeu.